Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode Convergir. Eu sou Marta Soares, advogada de família e mediadora de conflitos. E do meu lado, a minha amiga Lilian Tescaroli. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho com famílias, com casais e casais também em processo de separação. Juntas, nós auxiliamos famílias a passarem pelas agruras do divórcio com mais suavidade. Aqui nesse podcast, a gente fala dessas agruras, mas a gente fala principalmente das superações. O nosso objetivo é ajudar famílias a trilharem um novo caminho de convivência pós-divórcio, principalmente envolvendo filhos pequenos, os filhos do divórcio. E como é que a gente faz isso? Através de um atendimento humanizado, com informações jurídicas claras e seguras, com suporte psicológico, emocional e com apoio e suporte em reorganização financeira, se for preciso. Você pode saber mais sobre o nosso trabalho através desse QR Code que está aqui na tela, ou caso você esteja só no áudio, vou te passar as nossas redes sociais. Meu @ sou Marta Soares, @ da Lilian, @ Lilian Tescaroli. Ou através do YouTube, no Pode Convergir. Você pode mandar uma mensagem para nós. Caso você queira até mesmo participar desse podcast, tiver uma história de superação que você queira contar, mande uma mensagem para a gente. Será bem-vindo. E hoje a gente está aqui com a Yara Protásio, nossa amiga querida, linda. Eu vou apresentar a Yara, mas eu vou ler aqui, por favor, não me julguem. A Yara se define como uma experimentadora e curiosa nata. Com uma década de experiência em startups, ela acumulou conhecimento e vivências que a moldaram como empreendedora e agora sócia de um estúdio de design e uma agência de marketing, onde ela encontrou a liberdade para explorar novas ideias e construir um futuro mais autêntico. Yara, bem-vinda! Muito bom, muito bem-vinda, muito obrigada, Yara. Marta, muito bom obrigada, ter Lilian. vocês aqui. Obrigada pelo convite e também por trazer esse assunto tão importante para as pessoas. Muito bom. Quem está pelo YouTube está vendo as imagens aqui do trabalho da Yara. Se inscreve lá no YouTube, no nosso canal, para vocês poderem ver as imagens também. A Yara vai contar um pouquinho da história dela em relação ao casamento que ela teve e o divórcio na sequência. E por que a gente gosta de fazer esse trabalho desse jeito? Porque, apesar de ser muito importantes as estatísticas aí fora, é muito importante também que a gente olhe para a história pessoal de cada um. Que aí a gente consegue se aproximar daquela questão pessoal, né? E entender melhor, muitas vezes até se conectando com alguma coisa que está acontecendo com a gente mesmo naquele momento, né? E que as estatísticas não conseguem mostrar. Sim, com certeza. E acho que a gente fala que o divórcio, o fim sempre parece um pouco triste, mas todo fim de divórcio teve um começo muito, muito bonito, né? Então acho que é importante a gente entender de todos os casais e de todas as pessoas a história por completo, porque eu acho que ela, como a vida, ela tem várias nuances, né? E a minha não foi diferente. Eu conheci o meu ex-marido, eu tinha menos de 19 anos, eu tinha 18, 17 por aí. Eu fazia parte de um grupo artístico e ele era o coordenador, então a gente já começa ali com uma situação de admiração muito grande pela pessoa, né? Então, até hoje eu falo, ele foi o melhor líder que eu já tive durante toda a minha carreira, assim, sabe? Então, eu colocava ele já começa a história aí, eu colocava ele num pedestal, e ele era uma pessoa muito querida por todos. Com quantos anos você casou, Yara? Quando a gente foi casar, eu tinha 26, por aí, 26. E ele era 9 anos mais velho, então assim, ali a gente já começou uma relação onde eu tinha uma admiração muito grande, né? Então, do momento que a gente se conheceu até a gente realmente começar a se relacionar, foi uns 3 anos de convívio, de muita amizade, então tinha essa questão, além da admiração, nasceu ali uma amizade primeiro, então isso foi muito legal, a gente combinava muito naquele momento, então...
Então, o começo foi maravilhoso, assim, é uma pessoa que eu consultava o tempo inteiro para desafios, principalmente profissionais, que é um tópico muito importante na minha vida, então eu tinha ali uma referência também para um assunto, era alguém que eu admirava muito no quesito profissional também, e aí a gente teve um relacionamento muito bom, assim, eu falo que, por incrível que pareça, até o casamento foi só de altos, não teve muitos baixos, a gente teve ali 6 anos e meio de namoro até de fato a gente casar, e foi 6 anos e meio de um relacionamento que foi assim, 80% do tempo extremamente maravilhoso, não teve muitos baixos nesse tempo. Bastante tempo de namoro, né? Vocês chegaram a morar junto nesse tempo? Não, só depois de casados. Só depois de casado, então assim, a gente, se for olhar de uma forma muito tradicionalista, a gente cumpriu o que os pais desejam aos filhos, o script. Né? Exatamente, até porque ele vinha de uma família muito tradicional, né, japonesa. Então, realmente era assim. Eu ia para casa dele, raramente eu dormia, voltava para minha casa, ele a mesma coisa. Então, durante muito tempo foi assim. A gente teve ali, eu falo que foi um momento que eu deveria ter olhado com mais atenção e visto aquilo como uma red flag, como um ponto de, putz, será que faz sentido a gente casar? Que foi no momento onde eu fiz a minha primeira tatuagem, acho que eu tinha 20, por aí. Eu tinha 20 anos. E foi ali foi a primeira grande briga de verdade, né? Porque como ele vinha de uma família extremamente tradicionalista, eles não olham com bons olhos tatuagem. Então tem muito isso na cultura japonesa, principalmente de famílias mais antigas, assim, né? Que tem muito mais ligação com o Japão de fato, não tanto com o Brasil, que é o caso da família dele. E ali a gente teve uma super briga e foi o primeiro momento que eu pensei assim, nossa, né, é o meu corpo, a minha crença é diferente, então ele tinha uma família que tinha uma ligação religiosa, oriental também, muito forte, e a gente tinha essas crenças diferentes, e naquele momento, é aquilo que a gente fala, todo mundo em volta avisou, mas a gente na paixão, no calor do momento, a gente não fala assim, não, eu consigo lidar com isso, eu consigo... Sabe? E aí que essa é uma lembrança que eu falo, se naquela época eu tivesse feito terapia, ali tinha acabado. Porque eu lembro que eu falava muito assim, quando as pessoas falavam, mas Yara, é importante pra você, é uma sua forma de se expressar, é uma coisa que você acha bonito, você gosta e tá no seu corpo, não tá no da outra pessoa. Eu falava, não, pra ele e pra família tem um peso muito grande por conta da religião, por conta das crenças, pra mim é menos. Então, já que pra ele importa mais... eu vou ficar de boa, vou deixar isso passar. Mas você já tinha feito a tatuagem, né? Eu fiz, aí a gente brigou. A consequência disso? A consequência disso. Então, mas a consequência disso também, desse pensamento, nesse momento, desse seu pensamento, é que nenhuma tatuagem mais você ia fazer ali, né? Exato, foi o que eu pensei. Falei, tá bom, não faço nunca mais. Convivo só com essa e tá tudo bem, sabe? Mas assim... Você resolveu pagar o preço. Resolvi pagar o preço. Naquele momento. Naquele momento. Como vocês podem ver, foi só naquele momento. E eu acho que isso foi um ponto que eu falo, a importância das pessoas à sua volta. Ali começou. Então, várias pessoas que já se importavam muito comigo, amigos, familiares, ali eles já levantaram uma ponderação. Imagina pra frente. O que mais você vai ter que se podar de fazer em detrimento dessa relação? Mas assim, não adiantou, né? É aquilo, mãe dá o aviso, mas enquanto você não vive, aquilo fica. Eu não sei, a Leila deve saber melhor sobre isso, mas deviam ter outras coisas que você colocou na balança e pesou e achou que valia mais a pena. Realmente, assim, é aquilo que a gente vê na vida, né? Tudo é um ganho, o que eu ganho, o que eu perco com isso. Naquele momento, aparentemente, eu tinha mais a ganhar do que a perder se eu abafasse isso. Né? Mas assim, e nisso a gente teve envolvimento, acabou que por consequência eu acabei frequentando a mesma linha religiosa que ele, e aí foi indo, nesse período assim, até que foi tranquilo. Aí perto de casar, eu vim pra São Paulo, então eu não sou daqui, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele também era de lá. Aí em 2018 eu mudo pra São Paulo, a gente já tava noivo, já tava pensando em casar, aí eu vim morar pra São Paulo primeiro, conseguiu emprego e tudo mais, e aí ele veio logo em seguida. Só que eu falo assim, você sair da casa dos pais, ainda mais vir para uma metrópole tipo São Paulo, muda você, não tem como, você não é a mesma pessoa de antes. E eu acho que vir para São Paulo começou a colocar muitos questionamentos na minha cabeça sobre mim.
Do tipo, nossa, eu quero viver mais, porque eu sou do interior, então lá não tinha muito o que fazer, eu vivia, assim, eu gosto muito de viajar, eu até viajava para outros países, para outros lugares, mas a hora que eu mudei para São Paulo, eu comecei a me questionar muito como pessoa, como adulta mesmo, sabe? O que eu quero da minha vida, que estilo de vida eu quero ter, que estilo de lugares eu quero frequentar, então tudo isso começou a mudar. E aí a gente casou. E eu sempre lembro de uma conversa com a minha mãe, perto de casar, que ela perguntou, filha, você tá certa que você quer casar? Não, mãe, tô. Ela falou assim, nunca se esqueça. Tudo que tem um ponto de interrogação, todas as suas dúvidas, todos os seus... tudo que você não gosta nele, vai piorar. Nunca melhora, sempre piora. Aí eu, não, mãe, eu sei. Por exemplo, ele tinha um problema muito grande financeiro, que ele era muito mão de vaca. E aí, minha mãe falou, isso vai piorar? Aí eu, não, tudo bem. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nada é insuperável, né? A gente consegue sobreviver. O amor supera. O amor supera tudo. E aos 26 anos, Aos né? 26 encantada com um monte de coisa. É diferente, né? Não, é super diferente, assim. E eu acho que tem certos problemas e certas situações que as pessoas podem até te avisar, mas enquanto você não vive... Não vivencia, exatamente. A maturidade, né? Tem Exato. que passar pela experiência para ir aprendendo, claro. Sim. Enquanto você estava se questionando, quando você veio para São Paulo, como é que isso refletia na sua relação com ele? Você percebeu alguma mudança? Você chegava a conversar com ele? Como era a comunicação de vocês? Eu falo que foi assim, 90% da separação foi exatamente esse tópico, comunicação, que não tinha. Não existia uma comunicação. Principalmente na cultura asiática, principalmente japonês, eles não conversam. Eles não gostam de briga, então não tem um atrito que às vezes é necessário, por exemplo, nesses momentos de divergência, antes até de dar um momento de divergência mais agressivo, assim, né, de, não, realmente eu não vou abrir mão disso. Então é importante ter essas conversas no dia a dia, e não tinha. Assim, os problemas a gente fingia que não via. Olha que é importante o que você está trazendo, a evitação do conflito. Nossa, a gente evitava conflito o tempo inteiro. Por quê? Porque é justamente a área que a gente atua, né? Eu, como advogada e mediadora, eu atuo muito também com mediação nos casos de divórcio consensual. Aqueles casos que a gente vê que dá um atrito ali, que a comunicação está difícil, mas existe boa vontade dos dois lados, a gente entra com a mediação, né, Lilian? Isso. A gente entra com a mediação. E aí, o que a gente precisa esclarecer para as pessoas normalmente aqui, o conflito não é ruim. Ele serve justamente para você chegar no consenso. Sim. Porque senão acontece isso que você está falando. As coisas vão sendo jogadas para debaixo do tapete e aí explode lá na frente, você não sabe nem por quê mais. Porque foi tanta coisa acumulando, né? Vai acumulando. Não, eu sempre falo assim que quanto mais a gente acumula, quanto mais a gente evita, na hora que estoura não tem mais nem o que fazer. Isso. Tipo, a barragem estourou, não tem como voltar atrás, acabou a relação. Exatamente. Eu não sei se teria durado mais ou não, mas assim, muito do que causou a separação, se a gente tivesse conversado antes, ou a gente teria evitado, não digo dor de cabeça, né? Mas ou a gente teria evitado o casamento, porque teria visto que realmente a gente tinha valores familiares muito diferentes, num nível que é os opostos que se atraem, mas não ficam juntos, ou a gente teria durado mais tempo de uma maneira mais saudável, por exemplo, se tivéssemos resolvido várias coisas antes. Assim, eu acho que o diálogo, ele é tudo numa relação. Porque se você não conversa com a pessoa, se você não consegue ter uma troca no dia a dia das coisas boas e mais ainda das coisas ruins, é fadado a uma hora acabar. Sim, e às vezes também as pessoas ficam com aquele medo, né, o pessoal fala muito de DR, com aquele preconceito, como se fosse ruim. Assim, é que tem gente que tem dificuldade mesmo para ter longas conversas. Não precisa ser longas conversas o tempo todo, né? É deixar claro o que dá e o que não dá para você. Sim. Né? Eu vejo um problema muito grande nisso, que acho que tudo começa no autoconhecimento e na autopercepção. Eu vi uma influencer que ela falou uma frase muito legal esses dias, que ela disse que ela não consegue se relacionar com quem não consegue organizar os próprios sentimentos, organizar os próprios pensamentos e comunicá-los. Exato. Minimamente. Isso. Exato. E eu acho que, realmente, assim, pra você conseguir chegar no nível de falar pra pessoa e falar, eu não gostei disso que você fez, me atacou dessa forma. É muito autoconhecimento. Eu acho que um dos pontos que as pessoas não conseguem ter um diálogo com que seja o cônjuge, que seja o pai, a mãe. No trabalho, às vezes. No trabalho, é total falta de autopercepção, de autoconhecimento. Do que tá me afetando? Por que essa atitude me doeu? Isso tá em mim? Isso tá em alguma coisa que realmente eu não gosto? Hoje eu tô fragilizada, então tô de TPM hoje, o que ela falou me atingiu, mas é porque eu tô sensível. Então, até isso é importante, né? Eu falo que a falta de autoconhecimento, ela
para um casamento é péssimo, assim. Eu acho que eu baixaria uma lei, assim, todo mundo antes de casar No mínimo tem 6 que meses de desenvolver terapia. autoconhecimento. Fazer terapia, exatamente. O autoconhecimento é fundamental e um dos pilares para uma relação dar certo, é a comunicação. Né? Então, o casal tem que ter uma comunicação para poder funcionar a relação. Senão vai ficar cada um para um lado, até que exploda, como vocês falaram, a relação, ou fica aquela relação infeliz, né? Fica empurrando a relação, mas não tem sucesso. Porque... E aí todo mundo fica triste, né? Isso é ruim. É claro. Assim, você vai definhando dentro da relação. Sim, que foi o que aconteceu muito comigo. Então conta. Aí depois que a gente casou, de fato, fomos ver apartamento, ali já começou o problema. Porque eu também, meu pai, ele é japonês também, então eu fui criada na família do meu pai. E eu fui criada muito pra respeitar os mais velhos, respeitar os superiores. Então, naturalmente, eu via ele como um mais velho e um superior. Então, muitas vezes eu me baixava a bola, porque ele sabe mais do que eu. Ele era inconsciente isso. Ele era meu coordenador, entendeu? Sim. Até hoje. Então, assim, então a nossa relação começou dessa forma. E aí, por exemplo, a gente foi escolher o apartamento. No final, foi o apartamento que ele quis, não o que eu queria. Vamos mobiliar a casa? Mão de vaca? Não, vamos gastar, vamos trazer as minhas coisas de Campo Grande. E assim, eu amo decoração. Hoje, a minha maior alegria é entrar no meu apartamento e ver que tá tudo do jeito que eu quero. E naquele momento, eu entrava... Eu não tinha essa percepção, foi depois da terapia. Que eu entrava em casa, eu não sentia que era minha casa. Então, assim, nada ali eu gostava. Assim, o que eu gostava da minha casa, eu sei direitinho. É uma parede de cimento queimado que eu que pintei. E era, né, uma estante de madeira industrial que a minha melhor amiga me deu de presente. Eram as coisas que eu mais gostava da casa, mas porque eram as únicas coisas que eram a minha cara. Então, aquilo já me pegava, sabe? E aí, aí com o tempo, não, vamos comprar tal coisa. Aí sempre era do jeito que ele queria. Na época eu não tinha essa consciência, eu só tinha a sensação de que algo estava me incomodando muito. Sim. Até que passou os anos e veio a pandemia. E aí, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer terapia por outros motivos. Trabalho que eu tinha uma chefe bem tóxica, então eu acabei entrando na terapia por causa dela, dessa chefe tóxica. E deu a pandemia um pouco depois. Mas eu gostei tanto da terapia que eu falei, vou continuar. Gostei desse negócio. E aí, na pandemia, na terapia, acho que a minha terapeuta, ela percebeu que tinha algum problema ali e começou a dar uma cutucadinha. Aí eu fui entendendo o quanto realmente eu estava infeliz com tudo isso. Era a questão da casa, era a questão financeira, que tudo era do jeito do outro, não era do meu jeito. Aí veio a questão sexual também, porque ali na terapia eu já comecei a trabalhar muito também a minha sexualidade, que já era uma coisa que eu questionava, mas eu falava, tô feliz aqui. Eu não era infeliz no casamento, até a terapia. E aí, era um ponto que eu trazia de questionamento também. E aí, um dia... Não, um pouco antes da pandemia. Ou foi na pandemia? Agora eu não lembro direito, que minha mãe foi me visitar. E aí a gente saiu, comprei uma blusinha pra minha mãe, comprei um chocolate pra mim. E eu não lembro, minha mãe que me conta, que ela viu eu amassando a notinha e jogando fora. Aí ela falou, filho, por que você jogou fora a notinha? Aí eu, é pra ele não encher o saco. Ela, mas você pagou com seu dinheiro? Eu falei, mas mão de vaca, né? Então... pagou caro na blusa, pagou caro nisso aqui, fica me enchendo o saco. Aí a minha mãe disse que levantou a anteninha e falou, isso aqui não tá certo. Né? Quando começa a esconder coisa, começa um a controlar o dinheiro do outro, começa a querer direcionar pra onde vai o dinheiro e pra onde não vai. Claro. Aí minha mãe já levantou a antena. Aí meu irmão também já tinha um pé atrás com várias coisas. Por exemplo, da casa, onde nada era do jeito que eu queria. Aí ele também já levantou a antena. E aí minha melhor amiga, que sempre conversava comigo, ela já tinha percebido também algumas coisas que nem eu tinha clareza. Então, por exemplo, depois que eles falaram com a minha amiga, ela veio meio que querer cutucar também, né? Ela falou, Yara, você não reparou que você passa mais... Antes da pandemia, né? Ela falou que antes da pandemia você passava mais tempo fora de casa do que na sua própria casa. Aí eu percebi que, por exemplo... Não era só por causa do trabalho. Não, que eu ia muito pra happy hour. O meu horário de academia, em vez de fazer no horário do almoço, eu ia depois. Que, por exemplo, eu arranjava coisa pra fazer durante a semana. Então, assim, eu ia na academia, segunda e quarta, aí eu ia pra um outro negócio, terça, eu ia jogar futebol na quinta, e aí tinha happy hour na sexta. E aí a minha melhor amiga falou, você não reparou que você quer ficar mais fora de casa do que em casa? E aí todo mundo à minha volta foi trazendo essa... Pontuando, né? Não, eles foram prestando atenção por mim. Isso. Exato. E aí na terapia, a terapeuta cutucava também, e nisso foi surgindo essa bola. Até que um dia eu pensei assim, depois de sair de uma terapia, que onde minha terapeuta cutucou a parte da minha sexualidade. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, se eu não tenho coragem de conversar com ele sobre isso, porque eu sei que talvez venha uma crítica, venha um julgamento, o que eu tô fazendo com a pessoa? Se eu não tenho coragem
de falar isso. Uhum. Não E- tem plena confiança, né? Liberdade, Liberdade, né? Fica à vontade. Não, Zero vontade. E aí também, intimidade, esquece. Se você não pode falar, no caso, a tatuagem, você não pode fazer uma tatuagem, né? Que tá ligada ao seu corpo exclusivamente. Exato. Você não pode falar alguma... Cadê a intimidade? Não tinha. Inexiste. Uhum. É. A cumplicidade. A cumplicidade, era assim, a gente era muito parceiro pra tudo. Só que eu via depois, né, eu fui perceber na terapia, e depois que a gente separou, que era uma cumplicidade superficial. Uhum. A gente fazia planos de futuro, mas hoje eu vejo que faltava muito o profundo mesmo, sabe? Que era uma coisa muito legal, que como amizade era ótimo, mas hoje eu não vejo que para um relacionamento é saudável, é bom, é construtivo, né? Não, mas quando eu falo da intimidade, é justamente disso. Porque você tem uma companhia gostosa. Em nenhum momento você disse que não era, né? Exato. Tinha uma conexão boa, gostosa, mas sem profundidade. E aí, na hora que o bicho pega, que você precisa mesmo, você corre pra quem? Não tinha. Yara, você falou que a sua família, você também é de família oriental, né? Japonesa. Mas está parecendo para mim que a dinâmica da sua família era bem diferente. Você foi criada de uma forma muito diferente da família dele. Foi. E isso, eu falo hoje, de tudo que aconteceu, até mesmo, muitas pessoas inclusive acham, né, que eu separei porque, descobri que eu gosto de mulher. Não, gente, isso foi, me descobrir, me aceitar, foi uma parte importante, sim, foi a cerejinha do bolo, mas eu falo que as nossas diferenças de criação, as nossas diferenças de valores, elas, assim, ocuparam mais de 70% de tudo. Sim. Porque, realmente, a minha família, por mais que ela seja oriental também, a minha família sempre teve muito mais diálogo, minha família sempre foi muito mais respeitosa em relação aos seus desejos. A sua mãe também era oriental? Na minha mãe é brasileira. Tá. Na minha mãe... Tá, então já tinha um balanceamento aí. Tinha super, Uhum. assim. E essa foi uma coisa que me pegou muito também, porque, principalmente quando a gente começou a ter atritos, porque aquilo, por mais que tenha tido um momento que estourou, não quer dizer que ao longo do período a gente não tivesse algumas conversas meio... que a gente nunca sentava pra conversar, mas soltava umas faísquinhas e acabou, entendeu? Uhum. Que era justamente sobre criação. Indiretamente, ele falava, assim, criticava uma coisa em outra da forma de criar da minha família. Que aí, ao decorrer dessas reflexões, eu falo, mas por que da minha família tá errado? Não tá. Olha onde eu tô. Tô bem. Tenho uma relação saudável com os meus pais. Minha mãe, eu falo, minha mãe é uma das minhas melhores amigas. A gente tem uma relação muito boa de conversa, de entendimento. A minha tia, que também me criou, que é como se fosse uma mãe pra mim também, então não tô bem, ligo pra ela. Então, assim, por que uma relação tão saudável quanto minha família? E é tão errada assim pro outro? Por que só o do outro tá certo? Então era uma questão, assim. E aí chegou aquelas conversas de, mas se a gente tiver filho e você fizer tal coisa que sua família apoia, não sei se é bom. Mas como assim não é bom? Por quê? Sabe? Uhum. Porque tem que ser na sua religião. Porque tem que ser do seu jeito. E você não era da mesma religião que ele, Eu acabei indo por ele. mas não que fosse. Que nem eu saí. Depois que a gente separou, eu nunca mais fui. Porque ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não ia porque... Assim, eu vou falar, me trouxe coisas boas, trouxe, mas eu ia mais por ele do que por mim. Sim. De novo por ele, né? Exatamente, de novo por ele. Aí chegou uma hora que assim, eu falei, gente, eu faço tudo pelo outro. Uhum. Nada por mim. Então, assim, Isso. pra mim... Aí chegou uma hora que já deu. E talvez assim, nem por uma questão de dependência emocional, nada disso. Era mais talvez por uma insegurança mesmo, sobre Sim. quem você era, o que você queria, né? Sim. Mesmo. E eu falo que é muito complexo, porque a gente se conheceu, eu era muito nova. Imagina, ele tinha 28, eu tinha 19. Olha a diferença de maturidade, olha o quão fácil é alguém mais velho, não digo nem manipular, mas ter uma influência muito forte em relação a comportamento, em relação a pensar em futuro, quanto ele consegue ter uma força muito grande em cima de um adolescente, né? Você está ainda formando a sua identidade, não fechou isso, né? Então, Uhum. claro que ainda está num processo de autoconhecimento, de saber quem você é, né? Então, em um outro mais velho, claro que é mais fácil de encantar Sim. e conduzir, não é? Nossa, exatamente. É que você começou a namorar com 19, né? Foi. Você vê. Mesmo aos 26, quando casa, ainda está finalizando esse quem eu sou, Uhum. né? Bom, mas você imagina aos 19, É. né? Que tá ainda ali debaixo do guarda-chuva da família. Ainda tá com uma- todo o exato. caráter ainda influenciado finalizando pela a criação adolescência, né? que veio tendo até então, né? E aí já entra uma pessoa mais velha, que Exato. não que seja ruim, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Não. Mas assim, é prestar atenção, Exatamente. né? O que você quer realmente, né? Uhum. Isso. E aí é muito complexo, porque uma pessoa de 28 já tá um pouco mais formada, já tem o seu eu mais direcionado. Sim. E aí, como eu passei por esse período de mudança
principalmente mudança né, vir do interior aqui para a capital, a gente passa por muitas mudanças, e eu acho que isso impactou um pouco também na relação. Então, assim, as minhas vontades, os meus hobbies, tudo muda. E o da outra pessoa não, porque ela é daquele jeito, por mais que mude um pouco, ela já tá mais estabelecida. E isso teve impacto muito grande, assim, nos nossos quereres. Então, além de toda essa parte de criação e de vontades diferentes, a nossa rotina começou a ficar diferente. Então, assim, o que eu queria, onde eu queria ir, a gente não entrava num acordo. Enfim, foi uma questão bem complexa. E aí, quando, na terapia, eu comecei a ver isso, eu tentei conversar. Falei, olha, e eu contava da minha terapia, porque eu achava legal. Falei, vai que a pessoa se inspira e resolve fazer uma terapia, né? Acho sempre bom. Uhum. Só que aí a gente caiu num desafio meio grande, que as crenças, tanto familiares quanto religiosas, elas não aceitavam tão bem a terapia. Então, o olhar dele para a terapia já era lavagem cerebral. Tá, mas é aquilo, né? Tudo que afasta as pessoas, quem tá na situação desfavorável, digamos, acaba querendo te afastar do que tá trazendo essa mudança, né? Então, a terapia me muda, vamos tentar afastar a terapia. E você fazia terapia tradicional, nada fora da casinha, Não, assim. nada fora. Até hoje, eu faço com a mesma terapeuta, inclusive. Era psicanálise. Então, assim, nada, sabe? Nada demais. Era o feijão com arroz mesmo. Mas aí, a hora que eu tentava conversar, queria desconversar, queria culpar a terapia, que não era bem assim. Então, foi... eu ainda tive umas tentativas de tentar dialogar e tudo mais. Aí, um dia, ele chegou... Acho que ele viu que tava entre aspas, me perdendo. Aí, ele veio com um folhetim de apartamento pra comprar. Porque eu já tinha falado sobre isso, aí ele ficava enrolando, porque a gente não chegava num consenso, né? Porque o jeito que eu queria, o lugar que eu queria era diferente do dele, blá, blá, blá. Mas peraí, antes de você continuar, claro, dessa parte, queria fazer uma pergunta. Vocês chegaram a casar mesmo? Sim, a gente casou no papel. Casou. E como é que foi essa história, o regime de bens que vocês adotaram? Como é que foi? Então, foi separação total por conta do histórico familiar com a empresa que eles tinham, então estava meio bagunçado, ele era sócio do irmão, antes de ser concursado, enfim, a gente optou por isso na época. Hoje eu falo que, para mim, foi muito bom, foi mais fácil separar, não teve problemas, mas, por exemplo, eu falo na próxima, eu acho que hoje em dia eu separaria, ou casaria com comunhão parcial de bens. Eu acho que talvez. Eu tô perguntando porque, assim, do jeito que você tá trazendo, né, que era tudo muito dividido e tal, tem muito isso também, né? De um dos lados decidir, não, nós vamos casar com tal regime de bens. E, normalmente, não pede uma orientação jurídica nesse momento. Porque, em geral, as pessoas entendem que ela precisa de orientação jurídica se lá na frente aconteceu um divórcio. E ela nunca vai pensar que vai acontecer um divórcio. Então, isso não existe na vida dela. Quando, na verdade, é como o geriatra, né? O pessoal não fala que você tem que procurar um geriatra quando você está jovem. Né? E é justamente isso, porque o que você faz nesse momento do casamento é o que você vai colher lá na frente numa situação mais complicada. Eu falo que eu tive sorte de, quando a gente separar, não ter tido nenhum problema, mas hoje eu sempre recomendo. Pensem muito bem como vocês vão fazer com a parte burocrática antes de casar, porque ninguém espera que vá separar, mas você tem que, ainda mais nós mulheres, a gente tem que ter uma precaução. A gente tem que nós somos, infelizmente, a gente tem a gente tem uma parte desfavorável na sociedade em relação a várias coisas do casamento, ainda mais em casamento heteroafetivo, então eu sempre recomendo para as minhas amigas que vão casar, olha, procura alguém, nem que seja uma amiga advogada, putz, não tô podendo ir num escritório, procura a orientação de alguém que já passou por isso, ou uma coisa antes de qualquer coisa, porque depois é o tipo de problema que você não quer ter. Ainda mais se tem filhos envolvidos. Exatamente. No seu caso foi menos grave, né? Porque não mudou a situação de vocês em relação a isso, você não precisou ficar um tempo fora do trabalho, nada disso. Mas no caso de casais com filhos, mesmo casando no regime de comunhão parcial, tem algumas precauções que precisam ser tomadas. Sim. Eu sinto muito até, olhando do outro lado, eu sou filha de pais separados. E meus pais ficaram casados no papel, quando eles separaram no papel, eu tinha mais de 20 anos já, por problemas jurídicos. A parte boa é que eles são muito amigos, então desde sempre. Mas por questões jurídicas, eles demoraram muito pra se separar oficialmente também. Eles ficaram, entre aspas, presos por muito tempo. A sorte é que eles não tinham brigas grandes, mas foi uma questão também. Sim, sim. Que tem aquela coisa, né? O papel é o papel, é uma coisa que vai te garantir alguma coisa ali. Mas o que conta muito também é a boa vontade dos dois lados. Nossa, muito. Não é?
Sim, conta demais. E se não tem essa boa vontade, se tem má fé de pelo menos um lado, aí você tem que ter alguém brigando ferozmente, infelizmente. Que é o que a ainda. Yara falou. Quando você tem o autoconhecimento, não é? Você consegue lidar melhor com a situação, com a dor da separação. Se você não tem, às vezes vai pela raiva, vai num lugar mais regredido, de vingança, aí a coisa vai Aí você complicando. imagina, a pessoa tá emocionalmente abalada. É um desgaste, assim, por mais, por exemplo, no meu caso eu não tive problema com filho, nem problema jurídico, mas ainda assim foi um desgaste muito grande toda essa situação. Claro. Aí imagina, com ainda um desgaste jurídico, com um desgaste, uma briga às né? vezes por conta de filhos ou algo assim, já é um momento que tá todo mundo fragilizado. Se puder antecipar tudo isso e resolver tudo isso antes, Exato. Exatamente. Nossa, é o que a gente fala. Se você tá com essa parte prática, burocrática resolvida, se reflete em todo o resto da sua vida, em todas as outras áreas da sua vida. sim. Eu falo, não desiste do amor, vou casar de novo. E já falei com a minha noiva. Isso é saudável, claro. É saudável. Já falei pra minha noiva, mas a gente vai procurar a parte jurídica, vamos fazer tudo certinho, deixar tudo organizado, não fazer nada mal feito. Mas é importante. Olha aí que legal, você já tá conversando com ela sobre isso. Sabe por quê, Yara? É verdade. É um tabu esse assunto entre os casais. É muito. E não deveria. Tabu Dinheiro. financeiro. Não deveria ser tabu, gente. Porque. Então, a gente fala que a gente tem que casar em vários níveis, né? Você tem que casar no nível físico, sexual, né? Tem que ter afinidade. No nível emocional, tem que ter troca emocional. No nível mental. Então, é bom ter conversas boas. Mesmo que cada um torça para o seu time diferente, não precisa ser tudo igual. Mas a gente tem que ter um nível de conversa, né? Sim. E no dinheiro. O casal tem que se entender no dinheiro. Né? E cada casal tem o seu jeito de se entender, mas tem que falar de dinheiro, né? E muitas vezes é um tabu falar de dinheiro mesmo. A maioria dos casos que eu pego, assim, não existe essa conversa antes de começar a se complicar a situação dentro da relação, entendeu? É como se você tivesse, como que eu vou dizer, não sei, um viés interesseiro, alguma coisa assim, Isso. sabe? Que não tem nada a ver. Assim, são uma série de crenças que a gente carrega, né? E a gente vem com isso, então fica com vergonha de falar de dinheiro, vários assuntos, né? Vários temas são tabus, e dinheiro é um deles. E faz muita diferença, assim. Então se alinhe com a sua companheira aí, não é? Para falar. E às vezes, assim, na relação, um tem mais jeito com o dinheiro, um é mais organizado, faz a planilha. Ok. Mas os dois têm que falar sobre isso. E aí um deles tem mais agilidade, habilidade em administrar, ok. Mas tem que estar todo mundo a par. Né? A par, e também assim, se vocês estiverem pensando em ter filhos, não sei como é que vocês vão planejar a vida de vocês, pensar principalmente em como isso vai se reorganizando ao longo do caminho, porque muda. Você casa numa situação, escolhe aquele regime de bens, aquela organização financeira, daqui 2, 3 anos você tem filhos, e a sua vida muda completamente de rotina. Aí é o momento de voltar na conversa e reorganizar. Mas uma curiosidade que eu tenho, essa parte de regime de bens, é possível mudar ao longo da vida? Ou o que você fez, assinou o contrato, é aquele e acabou? Não, então, hoje é possível mudar, mas você tem que entrar com uma ação judicial, hoje. Agora, para o novo projeto do Código de Alteração do Código Civil, já está previsto de você poder mudar isso ao longo de todo o casamento por contrato. A hora que sentir necessidade. Ao momento que você sentir necessidade, justamente por isso. Porque a sua vida, imagina, você fica 30 anos casada. A sua vida não é mais aquela que iniciou lá 30 anos atrás. A gente não é aquela pessoa mais. Você sai do trabalho, você muda de profissão, você fica em casa, você entendeu? Muda completamente. É engraçado porque isso é muito também, não sei se historicamente está relacionado, que sempre falam, né, do amor romântico, que aquele amor eterno, é aquela coisa, o casal junto para sempre, e que por isso que talvez a separação seja um tabu, não pode separar, então é como se o jeito que vocês casaram é o jeito que vai ser para sempre. Exato. É o mesmo casal, as mesmas pessoas, o mesmo regime. Exato. Isso, fica tudo idealizado. Né? E na verdade a gente muda o tempo todo, a gente está em constante mutação, mudança. Então é uma situação idealizada mesmo. Total. Né? Romantizada, como você falou, e não é real. Não, completamente real. Mas agora você vai ver, vai ficar mais fácil. Mas assim, mais fácil por um lado e mais responsabilidade para o casal de outro, né? Porque a ideia é justamente essa, é que as famílias passem a tomar conta cada vez mais da própria vida, com menos interferência possível, né? Que é o ideal, né? Não é? É o que eu acho também. Bom. Mas me conta, e aí, como é que foi, então? Você estava falando do apartamento. Você quer falar antes do apartamento? Ou outra coisa, a respeito da sexualidade, vocês já tinham
conversado sobre isso? Então, foi logo em seguida. Nesse dia do apartamento, foi o dia que eu pedi pra separar. Porque ele veio com um panfletinho do apartamento e falar de comprar. Não foi esse dia, mas foi uns dias depois. Aí, nesse dia, ele me entregou o panfleto e falou, vamos ver apartamento e tal, o preço tá bom. Aí eu olhei, aí eu lembro que a gente tava descendo do metrô pra casa. Aí eu falei assim, eu não sei se eu quero comprar um apartamento. Eu não sei se a gente vai continuar junto. Silêncio. Não falou nada. Nada. E aí isso martelou na minha cabeça de novo. Eu falei, gente, eu acabei de falar que talvez eu não queira estar com a pessoa e a pessoa não me pergunta o que aconteceu. Aí foi mais falei, caramba, que comunicação ruim, sabe? Tipo, eu já sabia que era ruim, mas eu falei, cara, se a pessoa não tem interesse de... Bem, se você escuta, ou a pessoa falar pra você assim, não sei se eu quero estar com você pra... Tipo, se vale a pena a gente comprar um apartamento e você não esboça nada, você não questiona, você não fala, vamos sentar e conversar sobre isso, sobre o que você falou. Então, tudo isso foi muito complexo. E aí eu falei, olha, eu preciso de um tempo. E bem nesse final de semana, ele ia pro Rio visitar a família. Aí eu falei, eu vou pra casa dos meus pais. E eu preciso de um tempo nessa relação, porque não tá legal. Aí a gente passou umas 2 semanas separado. Aí eu voltei. Aí eu não tive coragem de falar tudo que eu queria falar pessoalmente. Aí minha terapeuta falou, olha, já que você não consegue, você quer falar, escreve uma carta. Escreva uma carta, porque é melhor do que você não falar nada. Tipo, eu entendi que pra mim era melhor eu fazer isso do que não falar nada. Na carta eu escrevi sobre sexualidade, falei, olha, eu tenho essas dúvidas, eu queria muito conseguir me entender, falei do negócio do apartamento, falei tudo que eu queria falar no que deu pra escrever em 2 páginas. Aí eu entreguei pra ele. Aí eu fui pro hotel e falei, olha, vamos conversar. Não, ele foi pra Campo Grande. Aí eu entreguei e falei, olha, daqui 2 dias a gente conversa de novo. Lê, e daqui 2 dias a gente conversa. Aí a gente sentou num restaurante japonês ainda. A gente foi jantar junto. Aí eu falei, você leu? Li. Falei, então. Ele falou, é isso que você quer mesmo? É separar? Tipo, ignorou tudo que eu falei na carta. Não teve curiosidade de saber sobre nada. E basicamente fez meia perguntinha uma ou outra, mas assim, não teve aquela profundidade de diálogo. Tipo, nossa, você estava se sentindo assim há tanto tempo, né? Como você tá se sentindo agora? Foi basicamente isso. Você acha assim que não teve interesse ou não teve coragem de aprofundar no assunto? Eu acho que foi a coragem, mas aí que tá. Mesmo que fosse a coragem. Olha a situação que a gente tava. Eu dei meus pulos. Então, acho que... um pouco depois a gente acabou entrando no assunto da tatuagem, porque aí eu fiz uma tatuagem. Uma outra tatuagem. Porque eu falei, tô livre. Me senti livre pra... nem foi pela separação, foi pelo meu eu, sabe? Falei, eu me libertei. O que ele vai pensar, o problema é dele. O que a família dele vai pensar, o problema é deles. Eu estou livre dessa algema em relação a esse assunto. Aí eu fiz a tatuagem... Porque, assim, foram vários dias de conversa. Conversa, né? Não dá pra falar que é uma conversa. De diálogo, tentativa de diálogo. E aí, num dos dias, ele falou, você fez tatuagem de novo? Eu falei, fiz. Aí ele falou, nossa, tipo... Sabe, ele falou, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi algo do tipo, isso está me doendo muito. Aí eu falei, tá, mas essa sou eu. Olha a Yara crescendo. Falei, não, terapia... Não, essa situação toda foi eu saí outra pessoa. E aí foi basicamente isso. A gente teve várias conversas, mas nunca teve a coragem de falar dos assuntos difíceis, de falar de várias coisas. Financeiro, a gente não tinha conversa sobre dinheiro. A gente não tinha conversa sobre a minha sexualidade. A gente não tinha conversa sobre absolutamente nada, fora o básico do dia a dia. E foram 10 anos, a gente ficou 10 anos juntos, 9 anos. Isso que eu ia te perguntar, o tempo total de casamento foram 10 anos? De casamento foram 4, quase 4. E de namoro e noivado 6 anos e pouco. Tudo deu quase 10. Tá, bastante. Aí hoje eu vejo, falei, nossa... A gente passou quase 10 anos junto, a gente se conhece, as famílias viviam juntas também, mas a gente não se conhecia de alma mesmo, assim, do que o outro quer, do que o outro acredita, e respeitar, sabe, esses pontos. Aí hoje eu vejo muito, né, hoje no meu atual relacionamento, eu vejo muito que nós temos as nossas diferenças, mas não são diferenças de valores. São diferenças que a gente se complementa no dia a dia. Não é uma coisa que impede o outro de ser quem ele é, que impede o outro de conquistar as próprias coisas. E sim, são diferenças que somam. Realmente equilibra a casa. E não causa esse afastamento que nem eu tive. E talvez também, você falou, né, o comentário dele, isso tá me doendo muito. Por uma coisa que você fez em você. Então, talvez hoje exista essa clareza, né? Que minha dor é minha. Não pode ser causada por uma coisa que você fez em você. Exato, assim, tinha a questão religiosa, porque pesou bastante, né? Isso e essa dor tinha esse âmbito religioso, mas mesmo assim, isso não te dá o direito de interferir no que, se você vai pintar o seu cabelo, se na você decisão vai, do outro, né? No desejo do outro. Sim, a gente pode dar um conselho,
dar algum palpite, mas nunca inibir a pessoa de uma maneira emocional a achar que o que ela faz é errado, né? Acho que esse foi um grande ponto. Essas coações emocionais, eu acho que é um ponto muito que eu vejo que muitos casais fazem isso, né? De querer fazer o outro deixar o outro emocionalmente abalado, ou deixar o outro emocionalmente se sentindo culpado. Hoje eu tô muito mais blindada a isso, assim. Sim. É engraçado isso que você traz da família, né? Para dentro da sua família que você está formando, né, Lilian? Você que trabalha bastante com isso, né? Os valores, né? São os valores, são a carga sistêmica, né? Do sistema familiar. Quando a gente casa, a gente leva tudo isso a gente leva a nossa criança, né? Para a relação, que a gente tem que cuidar muito, porque se ela não casa, a criança não casa. Então, se ela pula muito na frente, se ela dá muito chilique, fico sem falar, emburro, né? Tudo isso atrapalha a relação. Né? Porque tem que ser no nível do adulto, não no nível da criança. Então, a gente leva a criança, a gente leva todos esses valores do nosso sistema familiar, né? E padrões também. Se os nossos pais tiveram um bom relacionamento, se não tiveram, são modelos que a gente vai ali absorvendo, né? Às vezes dos avós, às vezes até anterior. Então, quando a gente casa, a gente carrega tudo isso, que já não é fácil. Não. Né? Então, assim, é por isso que a gente precisa ter maturidade, né, para entender o que é meu e o que é do outro, entender que o outro tem valores, às vezes, diferentes, teve uma educação diferente, mas eu tenho que respeitar. Sim. Né? Quando eu quero impor, aí já desequilibra a balança. Né? Eu não posso impor, porque a sua visão de mundo é aquela que você viu na sua casa. Né? Então, não é melhor ou pior que a minha, só é diferente. Se eu entro assim, com essa consciência, o casal consegue. Né? Porque eu consigo respeitar a diferença. Né? Agora, se eu não consigo, eu quero impor, né? Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser com os meus valores, porque os meus pais é que estão certos, os seus não estão. O que acontece? Eu já estou desrespeitando todo o seu sistema familiar. Se eu desrespeito, né, os seus valores, os valores dos seus pais, como que a gente vai viver com respeito se aí eu já estou te desrespeitando? Então eu posso falar, olha, eu não concordo, eu prefiro de um outro jeito, mas essa é a tua história. Né? Assim dá para construir uma relação. Agora, ficar querendo impor, você não tem essa visão. Você não foi criada na religião deles. Você não teve esta visão. É difícil agora ter que engolir, né? Uma visão que não é sua. Então, a gente falou de um pilar da comunicação para um relacionamento, o respeito, né? Que a gente vê muito também, assim, às vezes, não é, não aceito a sogra, não aceito, né? Bom, eu posso não gostar da sogra, mas eu tenho que respeitar que é a mãe do meu marido, da minha esposa. Então, eu respeito. Às vezes, eu não preciso conviver se eu tenho dificuldade, né? Mas eu tenho que respeitar. É a mãe da pessoa. Ela tem o lugar dela, Ela né, tem também. o lugar dela, exatamente. Então, tudo isso, né, traz ou força ou enfraquece a relação. Sim. Né? Então, o segundo pilar é respeito. E esse é, inclusive, um ponto, porque, frequentemente, nesses momentos que ele tecia essas críticas leves à criação da minha família, teve várias vezes que eu falei, engraçado, né? Quando eu fiz a tatuagem da primeira vez, você estava super disposto a acabar com tudo, acabar com a relação. Mas quem sempre vai estar do meu lado, independente do que aconteça, vai ser minha família. Então, assim, a forma com que você está agindo, como se fosse todo certo, mas assim, você não vai estar comigo. Foi um dos pontos da separação também que eu cheguei a falar, que foi assim, você não vai estar comigo se um dia eu precisar. Eu tenho certeza que se atingir um dos seus valores religiosos, um dos seus valores familiares, você não vai estar do meu lado. Minha família vai estar do meu lado. Então, assim, não critique-os, porque é com eles que eu posso contar. Porque assim, a gente às vezes acha que o respeito é só no falar, né? Tipo, não foi agressivo na fala, não foi agressivo fisicamente, não fez o mínimo. Mas não, o respeito é isso, é respeitar a história, respeitar a família, respeitar a pessoa como ela é, né? Não necessariamente só verbalmente. Isso. E assim, ele pode ter as crenças dele, a religião dele, o que for, né? Mas agora, quando a gente casa, né, eu posso até trazer, mas eu tenho que impor. Né? Se eu imponho a minha religião, ou as minhas crenças, de que forma for, eu ainda estou casado com a minha família. Sim. Entendeu? Eu ainda não me libertei deles. Eu posso continuar frequentando aquele lugar que eu acredito, que eu gosto, mas se eu estou impondo, é porque eu ainda estou ligado, ou ligada, né, à minha família. Aí eu não assumo plenamente meu casamento. Entende? Aí não vai ter força de novo. Lélia, você falando, fiquei o tempo todo aqui girando para mim a palavra liberdade. Sabe? Porque a impressão que eu tenho é que você carregar para dentro da nova família que você está formando toda essa carga, né? Sem ter consciência disso, se você quer realmente isso, e não ter abertura
para receber o que o outro tá trazendo e criar uma coisa nova sua, né? Para mim é uma total falta de liberdade. Total. Nossa, sim. Eu falo que uma das coisas que eu mais senti quando eu separei foi que eu senti liberdade. Não só da casa. Se a pessoa chega na casa, a mulher quer chegar na casa, quer ter a cara dela, né? Não ter autonomia para fazer do seu jeito. Isso já enfraquece de novo. Nossa, completamente. Aí, é engraçado porque hoje eu vejo que naquela época eu não... A gente sempre dividiu tarefa, então isso sempre foi realmente dividido. Um faz uma coisa, outro faz outra. E eu não nego que a minha parte, várias vezes, ficou mal feita. E hoje eu vejo que é porque eu não tinha vontade de fazer aquelas coisas naquela casa. Sabe? Eu tava... É como se eu lá fosse emprestado por pouco tempo. Assim, eu não sentia que... Não dava aquele... Sabe? Hoje eu acordo, vou fazer as coisas na minha casa, no final de semana, preciso limpar, arrumar. Eu tenho um prazer em fazer isso. Tô em casa. Antes não tinha, antes era aquilo, assim, sabe? E, não mudando de assunto, mas aproveitando o gancho, e até isso foi questão para separar. Porque eu falo, separar não é fácil. É uma questão que mexe com várias caixinhas. É a caixinha da sociedade, é a caixinha que eu pensava, caramba, mas... já tem uma casa, a gente já tá com os móveis aqui, a separação vai dar um trabalho, por mais que eu não me sinta, na época eu não tinha tanta clareza de que eu não me sentia em casa, mas tipo, putz, eu já tenho uma casa, eu já tenho tudo, aí eu vou sair daqui, ou a gente vai ter que ter todo esse desgaste, e aí eu falo que separar é difícil porque mexe com várias caixinhas, é o emocional, é o financeiro, o social principalmente, ai, que vão pensar, ai, tadinho da família, ai, e se não casar de novo, e tudo isso a gente vai quebrando. E aí a rede de apoio foi muito importante. Você já não se sente bem naquela casa. Foi minha amiga falando, você percebeu que você não gosta de ficar na sua casa? Aí quebrou a caixinha da casa. Não, realmente, eu não me sinto bem em casa. Aí é terapia ou alguém que fala, mas você percebeu isso? Aí você já quebra. Mas por que você tá se importando com a sociedade? Você não é responsável por gerar um filho. Uma das minhas preocupações na época era, nossa, mas ele já tá com 30 e... Eu ia fazer 29, eu ia fazer 30, então ele ia fazer 39. Falei, nossa, mas já tá com 39 anos, ele, sabe, vai ser pai depois dos 40. Meu irmão, pera lá, isso não é responsabilidade sua. Ele que se vire. É introspectivo, não quer fazer amigo, mas aí é problema dele, ele é um adulto, ele é responsável por gerenciar o ciclo social, ele é responsável por, né, ir lá e conhecer outra pessoa. Você não é responsável por gerar filho pra ninguém. Você nem gerar quer. Que aí eu descobri na terapia, que eu também, né, não quero gestar. Eu amo criança, quero muito ser mãe, mas eu nunca quis gestar. Por isso que eu sempre afastei esse assunto também. E aí eu falei, nossa, realmente, eu não sou responsável por dar filho pra ninguém. E aí, tipo, são várias caixinhas que ao longo de 1 ano e quase 1 ano e meio, até eu conseguir de fato separar, da hora que eu comecei a refletir até o final, foi 1 ano e meio de quebrando várias caixinhas. É sociedade, é família, é o papel da mulher, que a gente cresce na cabeça que a gente tem que várias coisas que a gente não tem nada. E aí foi 1 ano e meio, quebrando cada caixinha dessa, até pra falar, olha, sou uma pessoa livre, tá tudo bem, eu não sou responsável por marmanjo, sabe? Mesmo, cada um tem suas responsabilidades aqui na sociedade, e é isso. Você ficou 1 ano e meio, então. Foi quase 1 ano e meio. Ponderando. Até oficializar a separação. Até oficializar, até realmente o dia que a gente foi, são os papéis, e é isso. Foi 1 ano e meio. E como ele recebeu? É isso mesmo que eu ia perguntar. Não sei 100%, porque, né, não expõe sentimentos nem conversa, então eu não tenho tanta certeza. Houve umas tentativas de... Eu falo que não é nem de voltar, mas é o medo de perder. Não é nem querer estar junto, é só não querer estar sozinho. Mas no final, ele que apressou pra gente assinar os papéis, muito por conta também da parte familiar e religiosa, por conta do vínculo do casamento, pra eles não é bom, blá, blá, blá. Então foi tranquilo, mas eu não nego. Por mais que eu estivesse feliz de estar separando, eu chorei o dia inteiro. No dia de assinar os papéis. Parabéns. Sabe o que? Né? Elaborando o luto. É isso Nossa, mesmo. é verdade, claro, né? Sim. Elaborando o luto faz parte. Porque você assumiu um casamento, sim, 10 anos de convivência, sim, tá ótimo. Chorou, solta, elabora no seu tempo, cada um tem seu tempo, e aí vida que segue. Porque por mais que esteja claro, tem um sentimento. Tem. Né? E engraçado que uma das coisas que eu falo, que quando a gente casa com a pessoa, mas a gente casa com várias coisas em volta. Não casa, né? Mas você junta. Eu falo que um dos pontos que me pegou também foi a família dele, porque eu gostava muito deles. Minha sogra, minha ex-sogra, minha ex-cunhada, meu ex-sobrinho não existe, né, gente? Meu sobrinho, porque eu não consigo nem chamar de ex-sobrinho. Meu sobrinho, na época, ele tinha 3 anos, coisa mais linda. Então, tipo, eu pensava, caramba, eu não vou ter mais a convivência com o Mateuzinho. Era uma coisa que me doía muito, não ter convivência com ele. Isso. Mas aí... Então, tudo isso dói, porque isso tem que elaborar. Claro, pode chorar, é isso mesmo, né? E você sabe também que você chorou durante 1 dia, né? Você falou. Isso porque você já vinha processando tudo. Há 1 ano e meio eu chorei vários dias. Nossa, teve dias bem ruins, mesmo sabendo que eu não queria. Por isso que eu falo que a separação não é fácil. Não é fácil. Só foram vários dias de choro.
Esse foi o pior, mas foram vários dias de choro, vários dias de processo. Gente, Depois, antes. mas é isso que a Lila está falando. O choro é a melhor coisa. É muito saudável. Por quê? Você já vinha se divorciando há 1 ano e meio. Sim, Então, quando chegou na assinatura dos papéis, você já estava divorciada. já. Ali era só aquele sentimento, aquela finalização do luto, né? Claro. Aquele sentimento de... Talvez um sentimento de perda mesmo. Mas você sabe que tem muitos casais que, às vezes, uma das partes, ela não sai nunca do luto. Isso deve ser tão triste. Você não imagina o que é isso dentro do judiciário. As coisas que acontecem assim, porque a pessoa simplesmente não consegue sair daquele luto. A gente conversou uma vez, a gente fez uma live, né, Lilian, sobre as fases do divórcio, que a Lilian falou bastante disso. E tem essa fase do luto, do divórcio psicológico, Uhum. que muitas vezes a pessoa não consegue sair, não consegue se divorciar psicologicamente da outra pessoa. E aí é um problema, porque ela vai arrumar desculpa para brigar a vida inteira. A gente vê muito, por exemplo, casal com filho, né? Que fica naquela briga com o filho. Sim. Ou usa o filho É. como uma barganha ali, né? Uma manipulação. Né? Ou fica vitimizado a vida inteira para gerar culpa no outro. Tudo infantil, mas acontece, né? Fica lá se vitimizando para o outro sentir culpa, a outra parte. Né? E N outras formas, raiva, às vezes muita raiva. Né? Então não abre mão. Eu falo que, assim, principalmente depois que quem tá em relacionamentos muito longos, eu acho que talvez a pessoa entre muito nisso também, porque ela... Eu passei muito por isso. Logo depois que tudo isso acabou, eu juro, eu fiquei assim, gente, eu não tinha mais planos. Porque todos os meus planos eram com outra pessoa. Era comprar um apartamento em conjunto, era a viagem que a gente faria pra tal lugar em conjunto. Isso. E aí você se vê assim, qual é o meu plano? Meu próximo plano? É você ter que reelaborar a sua vida sozinha, num sentido bom, claro, mas é você... Tudo aquilo que você tava planejado já pra frente, não vai mais acontecer. Isso. Porque acabou. Aí eu fico pensando, imagina, famílias que estão 20, 30 anos casado, com filho, tipo, onde uma vida inteira você construiu com uma pessoa, você desaprendeu a construir uma vida sozinho. A construir os seus próximos passos sozinho, sem contar só com alguém ao seu lado, né? Eu fico pensando também muito na dependência, porque, por exemplo, eu já era financeiramente independente, eu sempre fui uma pessoa muito independente, por exemplo, eu vim pra São Paulo sozinha, ele veio por minha causa, então eu sempre fui independente. E quem é dependente, né? Acho que a pessoa tem muita dificuldade em desvencilhar disso, porque ela se sente, talvez, sem uma boia. Sim. Sim. O relacionamento é uma boia, né? Sim, é verdade. Isso afeta muito. Às vezes tem vários filhos envolvidos, né? E de repente a pessoa abriu mão, é o que você falou, de trabalho para criar os filhos, e de repente tudo isso vai para o espaço. E até cerebralmente mesmo, até a gente acomodar isso, porque você passa anos com uma dinâmica, como você falou, com referências, planos, né? Com a família, em grupo, ou com o marido, ou com a parceira, enfim. E de repente você se vê sem. Isso precisa de um tempo mesmo para reelaborar, né? E sem apoios e tratamentos mesmo, apoios psicológicos, tudo, fica muito mais difícil, né? Porque é difícil mesmo ressignificar, porque é um vazio mesmo. Para onde eu vou agora? E você sabe que hoje o número de divórcios entre pessoas com mais de 50 anos está aumentando muito? E aí, mas é verdade. E assim, vocês não têm ideia do que tem de casais que moram juntos e só moram juntos, que não tem mais relacionamento nenhum. Ai, conheço alguns que tem quarto separado. Muitas vezes por causa disso mesmo, igual você falou, porque não quer perder a boia, né, de salvação ali, não sabe viver de outra maneira. Agora, por outro lado também, tá aumentando também, porque tem essa questão, né? Criou os filhos, cada um vai para o seu lado, você se vê sozinha com o parceiro. E aí, o que eu vou fazer? Aí sou obrigada a tomar uma decisão. Tem esses dois lados, né? Sim. Eu vi também, acho que foi um podcast com um cientista que estuda família, faz um tempinho já, que ele fala que isso acontece muito quando os filhos saem de casa, porque aí fica só os dois, aí eles descobrem que eles não têm relação, não existe uma relação há muito tempo. Isso. E que o que era a cola da relação era o filho. Isso. Aí o filho vai embora, aí eles descobrem que eles não sabem existir mais como isso. um casal. Esse é muito triste. E aí acontece uma dessas coisas, ou a pessoa fica na relação, sem ter uma relação. Cada um no seu quarto, né? Cada um no seu canto, né? Porque só sabe viver junto. Ou acontece isso, fica ali 2, 3 anos elaborando, você ficou 1 ano e meio elaborando, né? Às vezes fica 2, 3 anos elaborando até tomar coragem e se separar. E sair da relação. Mas fala a melhor coisa. Você percebeu que tem algo que te faz infeliz? Eu debatia muito isso com a terapeuta. Eu falava assim, mas nossa, e o futuro? E o futuro? Mas foi tão bom. Eu falo, quando a gente tá nesse processo, você fica num futuro esperando que algo melhore, ou você pensa no passado que foi muito bom.
Só que quando você vê, você tá 1, 2 anos nesse presente ruim. Isso. Aí E esse futuro não chega, E esse né? futuro não chega. O futuro, nossa, a relação maravilhosa, que foi maravilhosa, que tem potencial de ser, ela é sempre um potencial. Talvez ela nunca vá se realizar. E aí você fica num presente ruim eterno, né? Exato. Exatamente. Você quer ter com alguma mais curiosidade? Eu te perguntaria assim, o que você diria para as pessoas que estão num processo de separação? Que dica que você dá? Acho que a principal dica é, o autoconhecimento. Não tem como você sair de um processo desse sem entender o que tá te fazendo pensar nisso e o que vai te dar forças para continuar. E principalmente se escorar em pessoas à sua volta para te apoiar. Então, seja na parte jurídica, ter um apoio para você, na hora da emoção, não cometer algo errado que vai te prejudicar, ou você abrir mão de algo que você não deveria, ou de você tá forçando uma barra que também não é legal você forçar. E principalmente também nos familiares e amigos próximos que querem o seu bem, escute eles, porque nessa hora a gente tem uma tendência muito grande a voltar pro conforto, a voltar pro conhecido. E eu acho que, às vezes, o conforto e o conhecido não é o melhor para você. Então, se você quer um futuro feliz e quer sair disso, acho que esses são os pontos principais. Perfeito. Muito E bom. você não conviveu mais com a família do seu ex-marido? Não, infelizmente. É uma dorzinha que eu sinto até hoje, porque realmente tinha uma relação muito boa, mas a gente nunca mais teve contato. Uma pena, né? Uma pena. A gente conversou com a Dani Masson, e a gente deu muita risada, né? Porque até a babá eles dividem, né? O casal. O casal. Eu falo, às vezes o filho, a parte boa é essa, né? Tipo, quando o casal se dá bem, que nem meus pais. Nossa, meus pais são muito amigos até hoje. Eles tiveram os problemas dele logo depois da separação, como todo casal vai ter, aquele momento que eles precisam reaprender a conviver separado. Mas depois que eles entenderam a nova dinâmica, meus pais são tão amigos que às vezes minha mãe faz janta, almoço, assim, chama meu pai e meu irmão, né, que eles moram na mesma cidade, só eu que tô aqui. Meu irmão não vai, mas meu pai vai. Um jantar de família. Então, é uma relação muito boa hoje, né? Então, eu acho que o filho tem esse papel legal também de manter uma amizade bonita. Sim, sim. Quando o casal dá conta, Quando né? o casal dá conta. Muito bom, excelente, claro. Quando não dá conta que é o problema, né? Que aí é onde a gente se encaixa aí, né, Lília? Pau No quebra. nosso trabalho, no nosso trabalho. No nosso trabalho, pelo amor de Deus. Bom, eu acho, então, que a gente aprendeu bastante aqui hoje com a Yara, né? Falamos de comunicação, é tudo que a gente trabalha, Yara, com os casais, né? Quando é possível. Comunicação, domínio emocional, essa parte jurídica, a parte financeira, de reorganização financeira, né? A gente vai trazer a Mônica, que ela vai falar sobre essa parte, ela é a nossa parceira nessa parte de orientação financeira. Autoconhecimento, como você bem colocou, porque aí a gente tem mais condição de ter mais maturidade para lidar com a dor, né? Sim, muito importante. Não só para lidar, mas para reconhecer também, né? Qual é a minha parte, qual é a parte do outro, em que momento eu tô, em que lugar eu tô, como é que eu lido com isso, né? Com certeza. Ou para evitar um divórcio, ou para fazer um divórcio funcional ali, continuar uma convivência legal, mínima. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero só agradecer mesmo a conversa e trazer esse assunto, porque eu sempre falo assim, se eu tivesse escutado outras histórias, talvez 1 ano e meio tivesse sido 6 meses, talvez tivesse sido mais fácil, talvez eu até tivesse tido mais diálogo antes, né? Então, acho que é importante tentar tirar o tabu em cima desse assunto, porque tanta gente tá sofrendo hoje por conta disso ser um tabu. Se fosse mais natural falar sobre isso, talvez as pessoas tivessem menos receio de encerrar coisas que não estão boas. Né? Perfeito. E o nosso objetivo é esse, trazendo as histórias reais. Porque ficar só na teoria, né? Às vezes a pessoa não linka, né? Aí a hora que ouve a história ali vivida, sentida, né? Cai a ficha. A pessoa se apropria mais. Puxa, eu também passei por isso, olha o que ela está falando. Né? Se identifica mais. Então, muito obrigada, Yara. Obrigada. Muito obrigada. Porque os problemas são universais, né? Mas cada um vive de um jeito, né? Mesmo sendo um problema universal, você vai ter a sua vivência e vai trazer o seu olhar para aquilo, né? Enquanto o outro ele tá ali fechado no mundo dele sem nem sequer imaginar o que está passando. Agora, você acha que você, tendo mais clareza, você conseguiria puxar mais diálogo também ou não? Ou você acha que era uma coisa da relação? Não, eu conseguiria super trazer mais diálogo, até ajudar a outra pessoa a organizar os sentimentos e falar. Mas como eu também estava no começo da terapia, até eu estava com dificuldade de organizar meus sentimentos e falar. Claro. E com toda certeza, hoje em dia eu consigo trazer mais diálogos. Eu acho que eu teria conseguido, porque assim, se eu sofri o tanto que eu sofri,
Óbvio que a gente nunca sabe o sofrimento do outro. Mas com toda certeza não foi fácil do lado de lá. Então, talvez se a gente tivesse conseguido um diálogo melhor, às vezes a separação tivesse sido mais fácil, assim, emocionalmente falando. Porque por mais que a gente não teve problema financeiro, nem jurídico, mas por outro lado, eu senti muito a carga emocional dos dois lados. Então, com toda certeza, acho que o diálogo ele ajuda até nisso. Já que é pra separar, vamos separar bem. Vamos deixar todo mundo minimamente bem. Porque é um trauma pra todo mundo, ninguém sai ileso, é tipo uma briga num ringue mesmo, só que emocional. Sim. E vai sair feridos ali, mas que seja o mínimo, né? Eu acho que o diálogo tem muito esse papel também. Já que é pra acabar, vamos acabar da melhor forma possível. Separar é difícil, separar é dividir. Né? Sempre é dividir amigos, é dividir a casa, é dividir um monte de coisa, né? Fora tudo isso, financeiro, né? Social. Então, assim, com mais diálogo, com mais condição, né? A gente dói menos toda essa divisão, porque é dividir. Né? Então aquilo que estava inteiro vai ter que ser repartido. Não tem como não doer, né? Não tem. Não, gente, eu falo assim, outro dia que foi muito difícil foi o dia que eu fui tirar minhas coisas do apartamento. Você já tá passando por tudo aquilo. Aí você tá lá catando suas coisas pra ir embora daquela casa. A hora que você fecha a porta, você fala, caramba, eu falhei na vida. Não, a gente não falha. Todo mundo tem essas, nossa, eu falhei, sabe? Eu falhei nessa coisa tão linda, tão maravilhosa. Onde é que eu errei? Assim, foi uma falha muito grande, porque teoricamente o amor romântico ele é pra sempre maravilhoso, né? Aí você fica com aquela sensação de falha. Nossa, gente, o que eu fiz de tão ruim que, sabe, tô tendo que sair daqui e tudo mais, assim, e eu acho que tanto a terapia quanto o diálogo ajuda até esses momentos a ficarem menos pesados, tipo, não, porque a gente não teve essa conversa, tipo, é o melhor pra nós dois, a gente vai ser mais feliz, vamos dar uma risada junto, vamos tomar uma cerveja junto pra comemorar que a gente tá acabando com esse sofrimento, mas não, foi, tipo, porque aí fica tudo recolhido, né? Uma pena. Uma pena, mas você tá bem. Também. Você tá bem? Seguiu bem? Sim, né? com certeza. Se reestruturou. Já refez a vida afetiva? Afetiva, financeira, tudo que precisa, tá tudo... Os pilares estão todos em pé de novo. Então, quando a gente sai bem dentro da dor, não excluindo a dor, mas quando a gente sai bem, a gente tem força para ir para um novo relacionamento bem. Se a gente sai mal, na briga, com raiva, a gente não vai pleno. Se vai para um novo relacionamento, não vai bem. Aí, às vezes, o parceiro ou a parceira tem ciúmes, porque eu não estou inteira. Então, fazer uma boa elaboração de luto, de separação, faz diferença, inclusive, para a gente seguir bem depois. Sim. Então, parabéns. Né? Muita terapia. Mas você investiu em você. Isso mesmo. Essa é a diferença. Muito obrigada. Bom. Obrigada por falar com você. Muito bom, muito bom. Obrigada. Me diverti. Obrigada por expor sua história, tá? Sua intimidade. Muito bom. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Vamos deixar nossas redes, né, Lilian? Sim, claro. Vocês podem falar com a gente tanto pelo WhatsApp, pelo QR Code que está aí na imagem, ou pelos nossos arrobas, Marta Soares, @Lilian Tescaroli. Pode enviar mensagem, tirar dúvidas, a gente adora falar sobre esse assunto e a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.